No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira ao Vim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sopra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira ao Vim. Sonhamos mais, construímos mais. Cartão de Visita News. Que bom, muito obrigado pelo prestígio de estar com a gente aqui no Cartão de Visita News. Eu só vou passar uma informaçãozinha. Doutora, estamos no Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. A nossa conversa aqui estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, no portal do Grupo do Correio do Papagaio do Sul de Minas, no portal da Rede Brasil de Televisão e no portal do Grupo Tati, fora outros portais que são vários no Brasil. Eu estou aqui com a doutora Raquel Galinatti, mas a entrevista eu quero informar que é bem informal e a senhora fica à vontade. Deixa eu só dar uma desativada aqui, pronto, que é mais fácil para a gente conversar. A doutora Raquel Galinatti, ela é formada em Direito pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie em 2000, mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2007, pós-graduada em Ciências Penais pela Universidade de Anhanguera, Uniderp, em 2011, pós-graduada em Direito pela Polícia Judiciária da Academia Nacional de Polícia, que é a ANP da Polícia Federal. Academia Nacional da Polícia Federal. O que é a ANP, Federal, doutora? E é a Academia de Formação dos Policiais Federais. Só que nos cursos de pós-graduação, lato sensu, eles disponibilizam 20 vagas para delegados dos estados, para prestar o processo seletivo, para poder fazer o curso de pós-graduação dentro da Academia Nacional. Então, eu sou pós-graduada em Direito de Polícia Judiciária, que é da Academia Nacional da Polícia Federal. Também, da Polícia Federal de Brasília, em 2020, pós-graduada em Processo Penal pela Escola Paulista da Magistratura. É uma maioria aí dos juízes, magistrados, aí de muitos delegados, muitos. Coautora das obras judiciais da Polícia Judiciária no Brasil e no mundo, combate à violência contra a mulher. Nós vamos falar muito sobre isso, porque eu tenho entrevistado muitas juízas e eu quero, até um caso que aconteceu recentemente, hoje, inclusive, eu queria comentar a respeito disso. Violência contra a mulher e medidas protetivas, Lei da Maria da Penha. Comentários artigo por artigo de estudo doutrinários, obra selecionada em 2020 pelo STJ como referência doutrinária para juiz de todo o Brasil. Depois eu só vai explicar isso, que eu estou falando meio rápido. Delegado da Polícia Civil, leituras complementares de direito penal, uma visão constitucional e direito policial. São temas atuais em 2021. Raquel Galinatti também foi eleita para compor a diretoria nacional da Associação dos Delegados da Polícia do Brasil, a DEPOL, do Brasil, eleita pela terceira vez como uma das melhores delegadas de polícia do Brasil, de acordo com o censo 2021 do Portal Nacional do Delegado. Me conta essa história de ser uma das melhores delegadas do Brasil, hein? Vamos explicar direito isso? É um site, é o Portal Nacional dos Delegados de Polícia.com. E anualmente eles fazem um ranking dos delegados de acordo com as categorias.
E o processo, o processo de escolha é popular, voto popular. Bom, doutora, deixa eu também comentar aqui, que é o principal. Você, Raquel, hoje é presidente dos sindicatos do delegado de polícia do estado de São Paulo. Mas antes que a gente fale sobre o sindicato, o que ele representa na polícia, quem tem uma certa experiência sabe o que sindicato significa, né? Mas na polícia é um paradigma. Só mais as pessoas do meio e os políticos que são mais influenciados nessa história. Mas eu queria que você me contasse primeiro, com esse olho puxado, para ver se você. Para dizer se você tem. Eu costumo dizer que quem tem olho puxado foca mais e enxerga mais, eu brinco até. Mas vamos falar um pouco da tua trajetória. Como é que chegou como delegado? Eu acho bem legal você começar antes falando de sindicato para a gente desmistificar. Porque sindicato, ele fica com um som, quando você escuta, com um som pejorativo, porque não é um som positivo, de ideologias de esquerda e de que estão ali para surfar um certo tipo de mamata de verbas provenientes de governo, né? É isso que a gente costuma achar de sindicato. Sindicato, se ele não tivesse alguns desvios e ali sendo categorizados, sindicatos, eles servem para defender toda uma base daqueles que o sindicato representa. No caso, eu represento os delegados de polícia. Então, a função do sindicato é defender e representar e falar judicialmente, politicamente, na imprensa, em nome de todos os delegados de polícia, no caso, o meu. E o dinheiro que sustenta esse sindicato é uma mensalidade optativa. O nosso nunca foi coercitiva, obrigatória, tá? A nossa contribuição sempre foi de forma optativa, uma escolha, porque eu também sou contra essas obrigatoriedades. E se o delegado quiser, ele contribui, ele tem um acesso ao departamento jurídico, ele tem acesso às defesas e proporciona com que a gente consiga defender diuturnamente a atribuição do delegado. E eu nunca imaginei isso, viu, Zacarias? Eu nunca imaginei estar como representando os delegados de uma forma política e institucional. O meu sonho era ser delegada de polícia, eu amo ser delegada de polícia, sou delegada de polícia, e eu tinha essa intenção. Então, desde sempre, desde novinha, eu fui já me direcionando para escolher estudos, né, e faculdade, para que pudesse proporcionar todos os instrumentos para que eu pudesse ingressar no concurso público. Bom, todo esse pessoal que deu aula para você, eu vou te falar isso, porque uma minoria ou uma maioria eu conheço, já entrevistei, mas eu conheço já lá para trás. Você deve ter tido promotor de justiça, Zé Reinaldo Carneiro, Roberto, a maioria do pessoal que, inclusive, fizeram parte, um bom trabalho na época quando foi implementado o GAECO em São Paulo. Bom, até inclusive o doutor Silmar, que eu entrevistei semana retrasada, que também... várias pessoas dão aula lá. Mas a questão é a seguinte, a gente entende que o sindicato é para defender a classe do trabalhador. Mas você me diria o seguinte, todos os delegados, não digo todos, mas o Estado também tá bem empenhado de ter o sindicato do lado, até porque um policial faz o trabalho dele, isso eu falo tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, ele acaba tendo que arrumar um advogado, mesmo estando dentro da lei, fazendo o seu trabalho correto, ele tem que responder, e eu diria assim, sempre informalmente, é uma exceção isso, entendeu? Porque eles passam, a comunicação, ela chega distorcida às vezes. É mais ou menos isso que eu estou dizendo ou não? Claro que quando a gente aponta erros, quando a gente aponta ações que não são feitas, quando a gente exige o cumprimento de obrigações, a simpatia ela não é gratuita. Muito pelo contrário, a gente vê resistência quando a gente está exigindo com que o governo, por exemplo, cumpra com a sua obrigação. Então, o que deveria ser algo positivo, afinal, quem aponta erros, aponta saídas e soluções, deveria ser escutado. Não os bajuladores que falam, tá tudo muito bem, tá tudo muito ótimo. E aí o que acontece?
do que a gente está vendo agora hoje no estado de São Paulo. Então, é uma situação que eu acredito que se houver uma evolução da mentalidade, porque se um governo representa a população que elegeu, e os servidores públicos têm como destinatário direto a população, e o servidor público, no caso, o policial, ele não consegue trabalhar como ele gostaria, seja porque não tem tantos policiais, seja por causa da falta de estrutura, deveriam dar atenção. Mas, infelizmente, a atenção ela é feita, sabe como, Zacarias? Coercitivamente, nesse caso, através de ações judiciais. Você sabe que eu queria te perguntar o seguinte. Eu até falei que não é perfil a gente falar de política aqui, porque o nosso editorial é totalmente institucional, mas assim, a gente não pode fugir de uma realidade. Isso que você está falando é histórico, isso não é de agora. Agora, o que eu quero dizer quando é histórico, não, porque é histórico, nós vamos continuar com esse processo. Não. Eu enxergo, não sei se você vai confirmar comigo, mas existe muita vaidade dentro da polícia, muita política dentro da polícia, coisa que não deveria existir. Tem muita gente boa aí parada, encostada de lado, que gosta de ser policial, que põe a cara para bater, e tem aquela coisa, amigo dos amigos. Eu mesmo fui um dos caras que ajudei muito na comunicação à polícia. Se você for levantar, você vai ver. Muita gente eu ajudei, no sentido de mostrar, assim, eu vou dar um exemplo muito prático. Eu punha um caso que surgia, como tem no dia a dia, você punha um delegado para falar, eu pedia, até para você ver a questão da vaidade, como eu digo, eu pedia para o policial, no final, depois que ele agradecesse o diretor dele, para que não houvesse ciumeira na polícia, essas coisas todas. Então, assim, mas por que a gente... Eu sei que você está muito empenhada, eu já vi palestra sua há uns anos atrás na Assembleia, até foi ali que eu lhe conheci, eu falei, pô, mas quem é essa japonesa, né, que fala da polícia, tão jovem, está se empenhando, tal, e está tentando consertar. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, as pessoas estão empenhadas, que se consertem, tirando os governantes, mas o pessoal da polícia, eles têm um maior interesse nisso? Ou, não, eu estou confortável, eu vou me aposentar, eu não quero me meter nisso. Você sabe que essa sua abordagem é muito interessante, porque eu estava discutindo justamente isso. Eu vou tentar não ser técnica, porque aqui é um bate-papo. Mas quando a gente tem instituições ligadas, subordinadas ao governo, a gente cria um problema muito grande, que é a ausência de autonomia faz com que o processo de escolha dos dirigentes da instituição seja primordialmente a sua proximidade política com aquele gestor temporário, com aquele plantonista do governo. Então, a cada 4 anos, quando se troca o governo, troca todo o comando daquela instituição que não tem autonomia. E todo o comando, tanto o comando chefe máximo da instituição, como aqueles que estão ali, todos os cargos de direção. Então, fica uma situação em que é difícil ali a gente conseguir colocar o interesse institucional, coletivo, que sobreponha ao interesse individual egoístico. Então, cria uma situação interna em que eu acho que é mais do que vaidade, tá, Zacarias? Interesses egoísticos mesmo, que as pessoas elas colocam de lado a instituição como um todo para tentar buscar o seu lugar de comando naquela instituição. Então, cria-se um sistema de autofagia interna, quando os critérios eles não são objetivos para que se escolha o dirigente de uma instituição. Aí cria esse jogo pode ser até vaidade, de interesses, etc. É uma situação que deveria ser solucionada. Temos solução. Existe, inclusive, uma PEC no âmbito da Polícia Federal para que as polícias elas tenham autonomia de escolha do seu dirigente. Imagina só. A gente tem algumas opções que as pessoas falam que seriam ruins. Aquele delegado, porque o chefe da instituição, no caso das polícias, seria o delegado. Aquele delegado, por exemplo, que é super legal. Todo mundo gosta dele. Todo mundo ama ele. Mas, de repente, ele não é tão competente. Ele poderia
por um processo eletivo pelos pares, ele poderia ser eleito pelos pares para comandar uma instituição. E, de repente, um colega mais introspectivo que pudesse ser mais competente para a situação, não fosse porque não ganharia tantos votos. Mas seria um risco. Como não está funcionando. Então, assim, é um risco que se corre, porque as pessoas falam que não daria certo. Mas acredito que todos queríamos escolher o delegado que iria nos condicionar. Afinal, a gente teria abertura ampla para poder auxiliar esse delegado a melhor comandar a instituição. Por exemplo, você representa uma classe, né? Que independente se é sindicato ou não. Também existe a associação dos delegados. Como é que é a relação do sindicato O sindicato ele com a tem uma associação? atuação política e institucional. Legitimamente, nós temos a nossa voz, nós temos os nossos posicionamentos sem a menor necessidade de uma assembleia para anuência daqueles que representamos, porque legitimamente, legalmente, o sindicato representa os delegados. Uma entidade de classe associativa, ela tem um viés mais recreativo, associativo. É um outro viés. O viés realmente político e institucional, ele cabe aos sindicatos, às federações. Além de presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, eu sou vice-presidente da região Sudeste da Federação Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil. E agora, recentemente, fui nomeada diretora de integração nacional da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil também. Eu vou dizer assim, doutora, quando é que a senhora começa a trabalhar, pelo amor de Deus, que tanta coisa, tanto cargo, a gente, pelo amor de Deus. Realmente eu tô até meio estafada, porque para dormir tá bem complicado. Eu imagino. Peraí, Raquel, como a senhora começou o sonho de ser delegada? Manda um abraço para o Rio Grande do Sul. Olha, tá vendo que coisa, tá vendo? Nossa, que audiência alta, hein, Zacarias? Estamos quase com 600, gente. Então, tá dizendo assim, como é que é? E como é que você quis ser delegado? Deixa eu fazer. Vamos terminar esse assunto primeiro, depois a gente vai na pergunta do rapaz aí. Você não acha que o sindicato, ou seja lá, não teria que estar para decidir alguns cargos da polícia, decidir em conjunto com a direção da polícia, ou com a direção ou com o gestor do governo? Assim, tipo, porque você ouve todo mundo falar, né? Você ouve, esse aqui é bom, esse aqui é... Eu vou te contar outra história. Eu tive um bom relacionamento com o delegado geral, que foi delegado geral. Um dia nós fomos num evento, já faz alguns anos, ele falou assim, ele saiu, né? Ele ainda é delegado, tá na ativa. Quem é Zacarias? Ele falou assim, não vou te falar porque eu vou contar a história dele. Depois eu te conto. E ele falou assim, nós fomos num evento, né? Ele falou assim, ele me abraçou e falou assim, Zacarias, você vê? Eu fui delegado geral e ninguém me cumprimenta mais. O que você acha sobre isso? Eu acho que a polícia é um reflexo da sociedade, claro. Pequenas instituições, pequenas sociedades, núcleos sociais, são um reflexo da sociedade. A sociedade, infelizmente, em algumas vezes a gente percebe muitos interesses e muitas situações superficiais que não se sustentam após o interesse solucionado, digamos assim. Eu estou tentando ser muito gentil. Então, será que não é isso? Eu diria assim, será que não é... será que ele foi um mau delegado geral, que o pessoal não... Ou ele quis agir dentro do trilho e incomodou muita gente? Pode ser isso também? O que eu acho, Zacarias? Quando você está numa posição de comando, você é muito bajulado, você é muito adorado, você é muito bem visto, bem querido. Todas as pessoas querem chegar perto de você. E quando você perde essa situação de comando, porque nada na vida é permanente, tudo é passageiro e temporário, essas situações superficiais de interesse, elas não se sustentam. O que se sustenta seriam os elos e as ligações feitas sem interesses superficiais no comando ali exercido. Então, eu acredito que não tem a ver com o próprio delegado em si. Tem a ver com os interesses que já não satisfazem mais aqueles que, de uma rápida forma, tentaram bajulá-lo.
você ganhou uma certa notoriedade já faz algum tempo. Porque não se ouvia falar em sindicato da Polícia Civil, dos delegados. Se ouvia falar dos investigadores, também muito pouco, né? E você ganhou uma certa notoriedade. Agora vamos falar, o que é todo esse empoderamento aí que tá em evidência aí, que você toda hora é chamada para dar palestra, eu tenho observado isso, claro, com eficácia e tal, e essa questão também da violência contra a mulher, que é uma coisa que está pegando muito, inclusive em tempos de pandemia a coisa se alastrou. Eu entrevistei várias juízes dessa área, eu estava nos Estados Unidos, entrevistei juiz de lá para cá, que também ocupam essa área técnica, eu diria assim, e eu queria que você comentasse a respeito, essa questão do empoderamento da mulher e da questão da violência contra a mulher. Mas também quero fazer um outro comentário, também queria que você me explicasse como se faz. A gente aqui, inclusive, diz a questão da Lei Maria da Penha. Claro, virou um paradigma, né? Ou se quebrou um paradigma, né? Por causa dessa Lei Maria da Penha. As mulheres estão recebendo... Pode falar. As mulheres estão recebendo protetiva e a gente sabe que não tem estrutura para isso. E acabam sendo... Hoje mesmo aconteceu um caso, né? Estava com protetiva, o filho com protetiva, o cara foi lá e fez o que tinha que fazer, quer dizer, deu toda a imprensa. Zacarias, primeiro eu acho Pode que falar, tem muita doutora. sorte, sempre com pessoas respeitadas, que me estenderam a mão, você foi um deles. Eu lembro que no meu primeiro ano de mandato do sindicato, você me convidou para o seu cartão de visita, eu fui lá no estúdio, pessoas muito generosas, digamos assim, que quando vem pessoas que estão... Eu estava no primeiro mandato do sindicato, né? Agora eu estou no quinto, indo para o sexto quase. E pessoas que estendem a mão, não para querer, para te ajudar, para te impulsionar. Então, eu acredito que essa sorte de estar rodeado de pessoas do bem, que querem que você, do lado, cresça e te auxiliem para que sua voz chegue, porque, na realidade, eu sou um instrumento, né, Zacarias? Eu sou um instrumento daqueles que não podem falar, porque vão ser apurados administrativamente, que a gente tem uma lei orgânica que não permite com que o policial exponha mazelas internas. Dessa forma, eu não refuto ou eu não sombreio situações que são claras e evidentes de incompetência, principalmente do governo. Agora, se você me permitir, eu falo esse lance da ausência de protetivas de urgência, que não tem como eu não esbarrar em... Claro, vamos ver. Eu quero que isso eu acho importante. Tá. Isso está acontecendo no dia a dia. Eu já fui questionado, inclusive, né? Você não fala sobre isso porque vai lá, simplesmente você vai lá, faz um boletim de ocorrência e tal, e aí o cara não tem como. Eu enxergo também que não tem estrutura para tanto. acontece? A gente vê tanto. Eu não sei. Eu estou falando aqui no estado de São Paulo, o estado de São Paulo, o governo anuncia a todo canto. Olha, delegacias 24 horas. Vamos implementar e abrir mais outra na cidade X, na cidade Y. A gente tem um déficit aqui, Zacarias, que supera 15 mil policiais. A gente tem os piores salários pagos à federação. Temos péssimas estruturas, tanto de armamentos, viaturas, de prédios caindo aos pedaços. Então, assim, não tem estrutura. Então, quando a gente fala que existe uma ausência de implementação de políticas públicas para que acompanhe a modernidade de uma das 7 melhores leis do mundo, que prevê mecanismos de proteção à mulher vítima de violência, é esse o fator. É por isso que a conta não fecha, é por isso que as mulheres continuam desprotegidas, é por isso que as mulheres continuam, infelizmente, sendo vítimas de feminicídio. Eu preciso te falar um negócio que eu entrevistei vários juízes. Uma vez eu entrei com uma juíza de Bauru e uma juíza de Assis. Aí eu fiz uma... E assim, elas são sempre empenhadas nessa história, né? Então, assim, eu falei assim, doutora, e quando a mulher bate no homem? Ela falou, Zacarias, você está sendo machista. Eu falei, não, eu já vi esse filme também, né? E aí também quero dizer o seguinte, eu entrevistei um xerife dos Estados Unidos, que é brasileiro. É muito fácil, né, dependendo da pessoa, ser um xerife nos Estados Unidos, um brasileiro que esteja legalizado lá e tal. Mas esse em especial, ele foi para lá garoto, e ele foi condecorado, inclusive, na Marinha. Ele foi um dos primeiros a chegar quando o avião pousou no Rio Wilson, que teve aquele problema e tal. Ele era mais... Hoje ele é xerife. E eu perguntei para ele outro dia, eu perguntei na entrevista com ele. Ele falou assim, Zacarias, um dia eu estava indo numa ocorrência, me chamaram que a mulher estava batendo o marido. Nós chegamos lá, o cara era enorme. Nós não acreditamos. Até a hora que ela deu uma pancada na cara dele, nós prendemos ela. Aí
retomando para ver sua opinião, o que você tem para falar sobre isso, eu falei, doutora, como é que faz? Olha Para só. a juíza. Ela falou, Zacarias, manda ele correr. Aconteceu uma situação muito parecida num plantão uma vez, lá no 24DP, na região lá do sétima seccional Itaquera. Chegou uma moça forte, um pouquinho mais alta do que eu, sabe? Uma estrutura forte. E tava com uma escoriaçãozinha aqui, ó. Tipo um arranhãozinho. Falou assim, sou vítima de Maria da Penha, eu quero que esse cara preso, nananã. Falei, então tá, cadê o cara que fez isso com você? Além disso, ele me xingou, ele fez isso. Eu falei, tá bom, vamos lá. Traga o... E o detalhe, que o homem estava sendo conduzido realmente como o agressor, né? Aí me trazem o agressor. O agressor, ele tava com o olho roxo, já tava sangrando aqui na boca e tinha 1,5 m, marido dela. Aí eu falei assim, infelizmente aqui não é um caso de Maria da Penha, porque a Maria da Penha, ela é a hipossuficiência da mulher em relação ao agressor. Aqui, no mínimo, se não tem igualdade, tem até superioridade dela em relação a ele, né? Então foi autor barra vítima, os dois ali. Eu fiz lesão corporal mútua. Tanto que eu tô perdendo a voz. Eu tenho que fazer aquele exercício, né, que vocês da TV fazem, né? Maçã e tal. Vou começar a fazer isso. A maçã é terrível, né? Existe um ditado americano que, como uma maçã, todo dia ganhará um dia de vida. É mais ou menos assim. A maçã é uma coisa terrível. Doutora, eu queria perguntar para a senhora também, por que você queria o meu prestígio de entrevistá-la? Porque quando eu falei de entrevistá-la, tal, você ficou lisonjeada. Eu gostaria de saber. Zacarias, Isso é importante até para o programa. Eu tenho uma admiração muito grande por todo o seu conhecimento. Você é extremamente respeitado no mundo jornalístico por suas pautas sempre conduzidas de forma séria. Às vezes nos bastidores como diretor, realmente você sempre conduz e sempre impõe a verdade, independentemente se essa verdade possa incomodar alguém. Então eu sempre tive muito respeito, muita admiração pelo seu trabalho extremamente profissional, ético, que com lisura você conduz. E as informações deveriam ser pautadas como você transmite, né? Sempre a verdade, priorizando a verdade. Não, eu te agradeço por causa disso. De verdade, te agradeço. Mas já tiveram várias críticas, né? Até porque o assunto jurídico e quando a gente se fala, assim, tudo começou na minha vida por estar envolvido no tribunal e depois acabei caindo na televisão. Tem uma história longa aí nessa história. Mas realmente eu sempre ajudei a polícia e tal. Eu tive um caso, não faz muito tempo, um delegado federal me chamou e falou assim para mim, Zacarias, eu vou te falar uma coisa. Eu estou falando isso não por mim, não. Mas para mim também foi um privilégio ele falar isso, porque às vezes, sabe quando você estuda muito, ou quando você tem um perfil diferenciado, e você fala, pô, mas será que eu vou usar isso um dia, tal? Eu acho que é o teu caso. Eu enxergo isso em você também. Até porque você vê o tempo que você está, né, no sindicato e está sendo convocada para um monte de lugar, tá dando prestígio, segurança para as pessoas, empoderamento. Está sempre com colegas minhas também, promotoras de justiça, que também trabalham nessa área, que também entrevistei. E aí ele falou assim para mim, Zacarias, eu vou te falar uma coisa, eu vou te falar, eu sou um cara vivido, viu? Eu já passei por um monte de coisa e tal. Mas eu nunca vi um cara que nem você. Essa questão do bastidor que você me falou. Você é um cara insubstituível. Falo que é substituível. E eu tive um caso também, eu não quero falar aqui de mim, não, mas eu quero falar de experiência. Porque a gente fala muito de coaching, né? Coaching, mas esses caras, os que são coaching literalmente, tem alguma coisa para ensinar e para saber lidar com o comportamento, né? Principalmente. Então, não é verdade isso? Tem cara... tem muito cara, porque eu vi... pessoas de 20 anos viram coaching, 22 anos viram coaching. Da onde? Da onde adquiriu essa experiência? Fez um treinamento de comportamento? Que é isso? Cadê a experiência de vida nessa história? A experiência eu não diria do relacionamento, de comprometimento profissional, né? Então, é isso que eu enxergo a sua questão, que eu acho que o sindicato, independente de o nome ser
pejorativo, como você falou, né? Que é o cara falar sindicato, o sindicato é sempre aquele que vai contra o patrão. E não é bem assim. Eu acho que o sindicato tem que ter um poder de persuasão, de querer mostrar para a autoridade maior como que se conserta as coisas para que os delegados de polícia, que é o caso, trabalhem motivados. Entendeu? Como é que o cara estuda tanto, entra para delegado de polícia, corre um baita de um risco, aí você vai lá no plantão, você percebe que o cara está desmotivado, tem que escrever tanto. E outra, esquecem que o delegado de polícia fala com o promotor público, o delegado de polícia às vezes fala com o juiz também. Entendeu? Então é uma coisa meio assim. Eu acho que teria que ter um pouquinho mais de valor nessa história. O que não é valorizado é só aqui no estado de São Paulo. Em outros estados, até muito menores que São Paulo, do norte, nordeste, centro-oeste, um delegado de polícia em outros estados ganha até 2 vezes mais, ou um pouquinho além de 2 vezes do que o delegado aqui no estado de São Paulo. Então, essa intenção de desvalorizar a carreira do policial, eu acho que é uma intenção aqui do estado de São Paulo. Mas por quê? Será que é tão complicado se resolver isso? Não. Será que é tão complicado vou sentar nessa cadeira, a primeira coisa que eu vou resolver é a segurança pública, os carros vão andar tudo em ostensivo na rua para mostrar para a população que tem polícia na rua. Pô, será que é tão difícil? Será que há tantos interesses assim que entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e os caras não resolvem, meu Deus do céu. A Polícia Civil, ela pode investigar todos os crimes, independentemente de qual crime for este. E pode investigar todas as pessoas, independentemente quem seja essa pessoa que tenha cometido um crime. Fica para reflexão. Se o Estado ele tem o comprometimento do combate ao crime e o combate à corrupção, ele terá o comprometimento de fortalecer essa instituição que tem essa missão primordial. E aí eu adoro uma frase que eu vou falar, que é do Falcone, juiz, aquele juiz da máfia que foi assassinado depois pela máfia, e ele fala: quando o Estado abandona os seus servidores do outro lado, à margem do outro lado, é porque muito provavelmente o Estado já pulou para o outro. É uma reflexão para se pensar. A frase do Falcone eu adoro. O Falcone que foi assassinado pela máfia. Eu lembro dele, lembro. É mais ou menos isso. Eu queria te perguntar, você tocou no assunto da questão da lei orgânica, e nós temos toda a comunicação hoje na mão. Você, doutora, tem um canal na mão, né? Todo mundo tem um canal na mão. Ou seja, eu não quero dizer o nome, mas uma plataforma, sempre tem alguém, um canal na mão. Essa questão de mostrar o empoderamento com a arma na cintura, apontando a arma, é lindo de ver, lindo mesmo. Não tenho nada contra isso. Acho que é até importante que se mostre. Quem é você? Peraí, amigão, entrou aqui, vai tomar bala. É mais ou menos assim. Vamos falar assim, o português, claro, porque acho que você tem que se preservar também. Mas não é o seu caso. Eu vejo com outras. Eu vejo no Brasil inteiro, inclusive a PRF, todo mundo, a mulherada, tudo, com metralhadora, com fuzil na mão. Elas querem mostrar aqui, ó, aqui tem polícia. Agora, isso está mostrando para o povo, para todo mundo, ó, eu me preparei, papapá. Será que o governo não vê isso assim? E outra coisa, isso teria algum problema isso com a lei orgânica? Não, a lei orgânica quer que você divulgue mesmo. É importante, você acha que é importante divulgar a polícia, divulgar que a mulher tá firme nessa história? Tem várias respostas aí em relação a isso, bem importantes. Primeiro, lei orgânica. Então, a lei orgânica, ela veta o uso, a exploração econômica de insígnias, de símbolos, de algo policial, certo? Isso está previsto na lei orgânica. A exploração econômica do seu cargo, a exploração econômica de um distintivo, isso é proibido. Vetado, claro que daí a proibição, ela não quando você fala em difusão de cultura e ensino, você
está difundindo cultura, difundindo ensino. É bem complexo porque sempre existe situações que extrapolam a normalidade, e daí você realmente vê de uma certa forma. As mulheres e as pessoas que ostentam armas, inclusive eu, ou em operações. Não, eu acho que, na minha opinião, de verdade, é bonito de ver, inclusive acho que é Porque é um importante orgulho, mostrar né? mesmo. Olha, aqui o delegado de polícia. Exatamente. Do seu Faz dia a parte dia. da sua. Ninguém reclama Do quando seu dia a dia, uma exatamente. pessoa em uma outra profissão está ostentando, de repente, um quadro que ela está pintando, um desfile que ela está fazendo. Então, as mulheres que estão inseridas na segurança pública têm muito orgulho e querem ostentar. Inclusive, foi matéria da Folha de São Paulo falar de forma jocosa de mulheres armadas como pistoleiras, como influencers com arma, de uma forma bem pejorativa. E aí eles deram a oportunidade para que eu pudesse expor e posicionar outro ponto de vista, junto com a Gabriela Mansur, promotora de justiça. Foi um artigo conjunto e que falamos. Ela é ótima. Ela é sensacional. Eu a conheci quando ela era advogada. Eu entrevistei também no cartão de visita. Eu quero uma hora, em algum momento, eu entrevistei a Sim, irmã dela como juíza. Uma hora, em algum momento, eu vou entrevistá-la aqui. Aliás, já faz logo que começou a pandemia. Ela até um dia ela entrou aqui e falou: eu gostaria de dar entrevista de novo, Zacarias. Nós vamos armar. Então, Fica Zacarias, tranquilo. Aí pode continuar, doutora. a gente fez um artigo e nesse artigo era: a mulher ela pode ser o que ela quiser. A Gabriela Mansur, ela sempre fala isso, né? A mulher pode ser o que ela quiser, mas depende da ideologia que ela segue. Se de repente ela contraria uma ideologia, está ostentando arma, aí ela não pode mais ser o que ela quiser. Ela não pode mais ostentar arma porque ela vai ser ridicularizada, taxada de forma pejorativa, desprezada e diminuída. Porque aquelas mulheres são policiais, elas não são, como profissão principal, influencers ou bloggers, que eu respeito todas as profissões. Mas quando você utiliza uma outra profissão para tirar, desqualificar a profissão exercida por elas, é de uma forma depreciativa. E a Folha publicou. Então, achei bem democrático o espaço, deram esse espaço para que a gente pudesse colocar um outro ponto de vista. Então, esse é o meu ponto de vista. A gente tem que ter orgulho do que a gente faz, independentemente da profissão, sem julgamentos. Mas, como tudo, tem regras e as regras devem ser seguidas. Treino. Você treina tiro ou não? Você também Sou faixa preta de treina taekwondo? Inclusive, Zacarias, eu posso falar aqui para você, em primeira mão? Estou Claro, muito feliz claro, porque claro. fui convidada para fazer parte do projeto Mulheres do Tatame, um projeto idealizado pela mestre quinto dan em taekwondo, Débora, pelo mestre sexto dan em taekwondo, Denis Mesquita. Sou embaixadora do projeto para dar divulgação, visibilidade. E esse projeto nada mais é do que ir até as ONGs de defesa da mulher, ministrar aulas. Uma vez por semana, uma ONG será escolhida e aulas serão ministradas para essas mulheres. A defesa pessoal, além de autoestima, dá um preparo e dá, principalmente, a antecipação de ver que pode estar em uma situação de risco e de vulnerabilidade. Bom, na sua casa, então, aí não vai ter problema da Penha, né? Sua casa aí não vai ter problema da Maria da Penha, não vai ter problema não, né? Na sua casa, né? Acho que não. Meu marido é bonzinho. Aliás, vou mandar um beijo pro Agora, então, hoje ele trabalha no Garradop, Marcel. Tá assistindo a gente, porque ele falou que ia assistir. Um beijo, marido. Ele trabalha com Sim, Oswaldo Nico Gonçalves. Aliás, o Oswaldo, que eu conheço há muitos anos, o Oswaldo pôs o nome de Nico porque Nico acima da lei. Lembra do filme Nico acima da lei com Steven Seagal? Ele pôs o Nico por causa disso no nome dele. Você não sabia disso? Que legal. Eu sou amigo do Nico desde a época que o Nico era garra. Eu conheço. Eu sempre digo o seguinte, que eu acho que o delegado de polícia também precisa ser bom de televisão, bom de comunicação, entendeu? Então é importante para poder, eu não diria vender, mas mostrar realmente como é que funciona. Esse é o perfil. Como é que é a tua alimentação? Eu como tudo. Eu sou excelente companheira de comida. Pode me convidar
para qualquer É. refeição, qualquer tipo de comida que eu tô lá comendo. Só que hoje, com 46 anos, Zacarias, eu tento comer, não até ficar, nossa, tô satisfeita, até um pouquinho antes de estar satisfeita. Porque eu sempre fui boa de garfo, sempre comia muito. Agora eu como, mas não para estar muito satisfeita. Porque além de só o esporte, atividade física não adianta, né? Você tem que controlar um pouquinho, que o metabolismo, claro, ele fica mais devagar com o passar dos anos. Não tenho nenhuma restrição, tá, Zacarias? Eu como absolutamente tudo. Eu gosto de tudo. O teu marido é do Acho que Garra, ele ele tá tá. há muito tempo no Olha, Garra, ele vai não? me matar, mas eu acho que ele tá uns 6 ou 7 anos. Eu não sei ao certo. Nossa, o Garra, cara, meu, eu acho que foi um. O Garra, eu acho que o Garra é um grande projeto da Polícia Civil, eu acho. O Garra sempre foi o que mostrou que chegava na frente. A Não. gente não vamos aqui desmerecer nenhuma categoria, nem o GOI, também era uma. Mas o Garra sempre foi aliás, eu conheci vários diretores do Garra. Eu era da época imagina, eu Nossa. era da época do Dr. Bittencourt. Eu fiz a Rota 66 com o. Como é o nome dele, meu Deus do céu? Nossa, do Dake também. Bom, o DOP hoje, o que ele faz? O DOP? Hoje ele pegou Garra, ele pegou o Emídio. Eu fiz a Rota 66 com o Emídio, quando eu era diretor do Dake. Com o Emídio. E me conta mais o sindicato, quais são os projetos do A sindicato daqui para frente? gente foi histórico, né? Nada que tenha resolvido a situação ou realmente sido como um aumento, mas há muitos anos não se via um reajuste. Reajuste não, né? Foi uma recomposição salarial inflacionária de 20%. A gente fez muitas manifestações em relação a isso, muitas ações em relação a isso, ações também jurídicas. E então, eu nem sei, Zacarias, se o governador saiu, não saiu, se ele continua, se ele não continua, eu não sei, porque hoje estava uma polêmica aí, né? Mas então, ou o governador, ou o ex-governador Dória, ele apresentou um projeto de lei que foi aprovado na LESP de uma recomposição salarial de 20%. Também tivemos um grande ganho em relação às vacinas. Os policiais estavam morrendo e sendo expostos o tempo todo, e o sindicato foi a primeira entidade nacional a conseguir autorização judicial para a compra de vacinas. Aí vamos falar, pera lá, vocês estavam querendo furar fila? Não. A gente estava auxiliando na insuficiência de distribuição de vacina, que a gente ia propor comprar vacina para que, não só para os sindicalizados, delegados, mas para os seus familiares. Não houve necessidade, porque daí acelerou o processo de vacina. Então, diuturnamente, a gente tem o projeto agora, é que a gente continue com a defesa intransigente da Polícia Civil do Estado de São Paulo, porque que a polícia não seja, de uma certa forma, colocada ali, que maculem a dignidade da polícia. Então, a gente está diuturnamente realmente dando voz aos policiais civis e defendendo contra ataques, infelizmente, que sofremos no exercício das atribuições. Afinal, quem fica feliz em ser investigado? Então, a credibilidade a primeira coisa que as pessoas querem é colocar em xeque a credibilidade da autoridade policial. Então, a gente está lá o tempo todo dando respaldo, dando uma certa forma, respaldo institucional e jurídico para que o delegado atue de acordo com a sua convicção técnica jurídica, fazendo seu papel e seu trabalho. Qual que é a relação do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado A gente com tem o uma Ministério Público? ótima relação com todas as entidades, no caso, que são lado a lado, que estamos lado a lado, representativas. Do Ministério Público, um grande abraço para o Dr. Paulo Penchado, tem o Kim, que saiu recentemente. Temos uma ótima relação com a Associação da Magistratura, a doutora Vanessa, um grande abraço, com a Associação também dos defensores públicos, procuradores de justiça, fiscais da Receita Federal. Então, a gente tem uma ótima... Tânia Prado, com a Associação e Sindicato dos Delegados de Polícia Federal. Então, a gente tem uma ótima relação. A gente
Inclusive, criamos um fórum de carreira de Estado, para que juntos tenhamos mais força para defender o serviço público. Deixa eu falar aqui para quem está nos assistindo, que tem bastante gente. Eu estou com a doutora Raquel Galinatti, ela é delegada de polícia, muito bem articulada, muito bem relacionada nas instituições ligadas ao meio, e ela é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu quero dizer que nós estamos transmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas, estará em Ribeirão Preto, região. A nossa conversa aqui estará hospedada no cartão de Visita News R7, no Grupo Tati de Comunicação, na Rede Brasil de Televisão e também do Correio do Papagaio do Sul de Minas, fora outros portais do Brasil inteiro. E no YouTube também, cartão de Visita News, quem quiser assistir, logo mais estará lá também. Doutora Galinatti, eu queria falar a respeito do... eu queria retomar o assunto dessa questão, esse empenho seu, né? Esse perfil, essa vocação que você tem. Você acha que foi isso que te ajudou a ser a delegada mais, como é que eu diria, como é que eu diria aqui, pela terceira vez como uma das melhores delegadas de Polícia Civil do Brasil? Como é que é isso? A senhora já tinha falado no início, mas você acha que esse perfil, essa vocação, esse seu jeito articulado, essa comunicação toda aí, você deve ter porta aberta em tudo quanto é lugar. Eu acho que isso te ajudou muito também, não? Como todas as delegadas, né? Agora, os critérios e os carinhos que as pessoas elas têm de te dar alguma qualificação, eu recebo com muito carinho, com muita alegria, com muita satisfação. Mas, na realidade, eu me considero uma delegada com a mesma competência e capacidade que de todas as delegadas. Agora, esse carinho que a gente recebe, claro que a gente fica muito feliz. Mas, no meu entender, eu sou competente e capaz, igual todas as nossas queridas colegas, não só aqui do estado de São Paulo, de outros estados, de outras polícias de outros estados, da Polícia Federal. Então, nós todas temos as mesmas qualificações, cada uma na sua esfera, cada uma tem uma forma de colocar, de potencializar os seus adjetivos. De repente, eu falo muito, né? Eu exponho muito, porque é uma das minhas principais missões, funções, falar em nome de toda uma classe, de todos os delegados. E isso, de uma certa forma, dá amplia a forma como essa mensagem chegue para as pessoas, porque a gente tem a possibilidade, o dever de falar com os veículos de comunicação, de expor situações. Mas, na realidade, eu vejo isso como um carinho que incentiva com que a gente continue no caminho. Eu insisti na pergunta porque eu quero que realmente que você exponha isso, até para que as pessoas não tenham aquela... porque eu quero até para você mostrar o que você sente relacionado a isso e aos seus colegas. É importante isso, porque você sabe que no meio é uma questão de ser humano. As pessoas falam, mas que é isso, delegado? Eu também dou tiro, eu sou delegado, e sabe aquelas coisas. Então, para que a coisa seja eu acredito que todos os delegados, todas as delegadas deveriam receber esse carinho. Eu acredito que esse carinho. Mas se eu recebo, claro que eu recebo esse carinho muito feliz, né? Mas não é o que eu penso. Eu acredito que todos sejam competentes da mesma forma. Eu tenho muita paixão pela minha profissão, tenho muita paixão pela Polícia Civil, pelos meus pares, então, pelos meus colegas, policiais civis. Então é isso. Eu acho que quando a gente recebe esse carinho, ele é muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho, muito rápido, até para o nosso tempo. Você é coautora das obras jurídicas Polícia Judiciária do Brasil e no Mundo. O que significa isso? Foram algumas obras que dois delegados federais, o Dr. Cleiton e Giovanni, eles organizaram, eles convidam colegas delegados, não só da Polícia Federal, mas delegados de outros estados, para que artigos sejam enviados e publicações sejam feitas pela editora na época era do Sindicato dos Delegados Federais do Estado do Rio de Janeiro. Então eu tive a oportunidade de ser convidada para algumas das obras
dos dois idealizadores e coordenadores delegados federais, mas também escrevi outras obras em conjunto com outras colegas, com outros colegas, alguns artigos também, vários, falando sobre a defesa da mulher. E é importante porque essa pauta ela está muito em voga. Apesar de nunca ter exercido a profissão em uma delegacia especializada de defesa da mulher, a defesa da mulher não é uma causa determinada a um nicho específico e muito menos somente a mulher. É uma causa principalmente de defesa da dignidade da pessoa humana. Então todos nós temos que abraçar. Eu adoro falar uma coisa que as pessoas ficam assim, mas você está defendendo as mulheres, mas você está, tipo, de repente colocando os homens de lado? Eu falei, não, senhor. Não, senhora. Quem agride a mulher, Zacarias, não é homem. Homem que é homem está do lado da mulher, defendendo mulheres contra agressões e violências. Quem agride a mulher é crápula, covarde, criminoso e bandido. Isso que agride a mulher. Então, assim, não é homens contra mulheres. Homem que é homem está junto combatendo a violência contra a mulher. O que você teria para falar, para a gente terminando aqui? Foi muito rápido. Foi tão rápido, meu Deus do céu. Muito rápido. Eu queria, mas a gente vai ter uma nova oportunidade, inclusive a gente vai pôr alguém junto, até para que a gente troque figurinha. Como você representa a classe, como é que funciona o sindicato? Você é delegada de polícia e existe alguma portaria, alguma coisa, até pela lei orgânica, não sei, que você se afasta da questão operacional e cuida você viaja o estado todo? Tem a possibilidade de eu acumular a função na atividade fim, uma delegacia de polícia, e junto com... Mas você não faz nada direito, aí não faz nada direito, não dá para fazer. Ou é uma coisa... não dá. Pela licença para o exercício da atividade sindical representativa, e não é a lei orgânica, Zacarias, é uma lei estadual que permite o afastamento sem nenhum prejuízo à minha remuneração do Estado. Então, o Estado, ele continua pagando a remuneração, mas infelizmente, como tudo, você tem que provar. Então, eu já entrei, antes do meu afastamento, já entrei com cautelares para que o salário ali não ficasse prejudicado. Opa, porque pode acontecer, não? Pode acontecer. Porque existe algum... isso é natural em algumas áreas do governo. Né? Existe principalmente na polícia, Ministério Público, não sei se na magistratura também tem, a questão de alguns acúmulos e tal. Isso aí pode se... Não. Não tem. O salário não tem. Sem, por exemplo, gratificação, que é o GAT, de atribuição de titularidade, quando o delegado ele acumula mais delegacias, aí eu não recebo, não. Então tá. O que você quer falar a respeito do sindicato? O que você quer falar da polícia de uma forma institucional? Pra gente depois eu vou fazer uma pergunta para encerrar literalmente e a gente estará hospedado em vários lugares, como eu falei agora há pouco. Nós temos no estado de São Paulo uma das melhores polícias da América Latina, mas infelizmente desvalorizada, jogada de lado pelos governos que sucederam aí no estado de São Paulo ao longo desses mais de 25 anos. Então a gente está e precisa resgatar a dignidade da Polícia Judiciária para exercer a nossa função na excelência que gostaríamos para proteger a sociedade, combater o crime e deixar ali o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, também o estado mais seguro da federação. Hoje, o estado de São Paulo, ele está ali perigando ser um dos estados mais perigosos que a gente possa ver aqui na federação, no Brasil. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta rapidinho. Eu sei que está sendo feito, elaborando uma lei de assaltos com veículos automotor, que inclusive o que mais está se pegando hoje é motocicleta. Assaltos? O que você acha disso? Uma lei para... Eles estão para que seja uma punição mais severa. Está sendo trabalhado em Brasília. O que você acha disso? Porque hoje parece que virou uma prática, né? Os caras vão na rua de motocicleta e... Eu me lembro uma vez que tinha um diretor do DEIC, ele já queria que os motociclistas não andassem com garupa na época. Aí houve um lobby muito forte e não deixaram
que a coisa andasse. A gente vê muitas leis sendo colocadas ali, muito com um apelo populista, né? Para que mostre, estou fazendo algo. Mas o que adianta a lei sem implementação de políticas públicas? O que adianta ter o papel, uma lei mega bonita, se você não tem policial para investigar, para desmantelar essas associações criminosas? Então, é mais do mesmo. A gente tem muitas leis eficazes. O que falta é instrumentalizar para que o Estado consiga colocar na prática o que está no papel. Bom, é mais uma opinião de uma pessoa que é formadora de opinião, profissional, uma pessoa do direito, uma pessoa da segurança pública e que está aí para tentar motivar a classe dos delegados de polícia. Doutora Raquel Galinato, para quem a senhora entrega o seu cartão de visita? Eu entrego para a doutora Ivana Davi. A doutora Ivana Davi, que me apresentou Eu tenho muita admiração para a doutora Ivana Davi. Ela é uma inspiração. A recíproca é verdadeira. Sempre quando eu tenho dúvida em algo jurídico, real, eu falo, doutora, tá certo? O que eu faço? Então, a doutora Ivana Davi é uma amiga, é uma inspiração, é um exemplo de mulher, é um exemplo de força e é um exemplo de ser humano. É uma desembargadora. É uma juíza, né? Hoje, desembargadora está no caso. Desembargadora, né? Talvez, acredito eu, no Brasil, uma das que mais entende do crime organizado é ela. Mas não é de mulher, não. Ela é uma das pessoas especialistas que mais entende de crime organizado. Entre homens e mulheres. Eu vou pegá-la ainda, viu? Eu ainda não tive tempo de pegar, mas eu vou pegá-la ainda. Mas ela tem medo que eu vou brincar com ela. Eu vou pegar. Depois eu quero contar a história. Quero contar a história para todo mundo como é que eu a conheci. Doutora Raquel, muito obrigado. Eu que agradeço o seu prestígio, esse pensamento, o que você pensa da gente, da área de comunicação. E a gente vai retomar, claro, né? Vamos ver as mudanças aí, né? Para que você tenha mais voz aí, a ideia é essa. E o pessoal que está nos assistindo, estamos transmitindo pelo Grupo Tático de Comunicação, sou muito plataforma, quero agradecer a diretoria lá, quero agradecer o Cartão de Visita News, R7 e vários portais que dão visão, né, para esse programa. Doutora, parabéns e continue aí, sinta-se abraçada, viu? E cuidado para não ser presa pelo Garra, viu? Tem já um cara fui. Lá que... Um beijo. Boa noite, doutora. Obrigado, beijo viu? Obrigado a todos aí. Eu que agradeço. Muito obrigado. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira Alvim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sobra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais.